Vamos começar então falando de rendimento. O que acontece quando a gente faz uma reação química é que nem sempre todos os reagentes vão se converter nos produtos completamente. Ou seja, parte do reagente vai reagir e outra parte não vai continuar lá como ele estava. Um exemplo claro, fácil disso assim, é quando a gente faz uma pipoca. Em teoria, quando a gente tem um milho, a gente tem que ter o quê? Uma pipoca. Porém, quando a gente termina de fazer a pipoca, a gente sempre repara que tem mais milho na panela, ou sobra também os milhos no saco de micro-ondas, quando a gente faz pipoca de micro-ondas. Então, isso acontece porque o rendimento dessa reação não é 100%. Vamos colocar aqui uns números. Se eu tenho, então, 10 milhos na panela, eu teria que ter o quê? 10 pipocas, e isso me daria o quê? Um rendimento de 100%. Porém, a gente falou que isso não acontece, nem tudo se converte a pipoca. Então, se eu tenho 10 milhos e eu formo só 5 pipocas, eu vou ter o quê? 50% de rendimento, porque apenas metade se converteu. Pureza. Pureza, vamos falar agora de cozinhar feijão? Sempre que a gente vai cozinhar feijão, o que a gente faz? A gente cata o feijão. Para quê? Para retirar as impurezas. Vamos explicar isso melhor. Então, aqui a gente tem um feijão que a gente vai chamar de massa bruta. O feijão são esses pontinhos pretos e as impurezas são esses pontinhos laranjas. Quando a gente pega o feijão, ele vai estar com algumas impurezas. Então a gente cata, porque apenas a massa pura, que os feijões puros, é o que me interessa. Por exemplo, se eu tenho aqui 100 gramas de massa bruta de feijão, que é o feijão mais a impureza, e eu tenho 90 gramas de feijão puro, eu tenho o quê? Que eu tenho um feijão com 90% de pureza. E apenas essa parte do feijão é que o quê? Que vai reagir, que vai me interessar. Seguindo agora, continuando falando de comida, mas agora sobre reagente de limitante. E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai querer fazer agora um x-tudo. Um x-tudo, que eu gosto de comer, leva um pão, 2 carnes e 3 queijos. Então, quando eu somo tudo isso, eu tenho um x-tudo. Sendo que na minha geladeira, eu tenho 15 pães, na verdade os pães estão no armário de casa, não estão na geladeira. 15 pães, 24 carnes e 30 queijos. Quantos x-tudos eu posso fazer com esse material? Então vamos lá. Um x-tudo leva um pão, então se eu tenho 15 pães, eu consigo fazer o quê? 15 x-tudos. Se eu tenho 24 carnes, eu preciso de 2 carnes para um x-tudo, então eu divido esse valor aqui por 2. Então, com essas 24 carnes, eu consigo fazer o quê? 12 x-tudos. E 30 queijos. Cada x-tudo leva 3, então eu divido 30 por 3, que eu vou conseguir fazer o quê? 10 x-tudos. Então a gente tem que, para cada quantidade de pão, carne e queijo, eu posso fazer uma quantidade de x-tudos diferente. Note que eu tenho menos queijo do que carne e pão. Então, o queijo é o que a gente vai chamar de reagente limitante. Por quê? Porque ele que vai me definir a quantidade de x-tudos que eu posso fazer. Uma vez que o queijo acaba, eu não posso fazer mais x-tudo.